Esta palestra é dedicada à memória de Lucas Bittar Fernandes, que tanto me inspira. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao FPA. Como professor da casa, eu me sinto na obrigação de acolher todos os alunos das universidades paraenses e mesmo as de fora. Nós temos alunos de Roraima e do Ceará presentes, os professores de fora, professores das universidades que têm trabalhado em parceria com a gente, e dizer no meu nome, do professor Saulo de Matos e Paulo Veil, que trabalhamos com a teoria do direito no âmbito do programa de pós-graduação aqui da universidade, que essa casa será sempre acolhedora de qualquer iniciativa dessa natureza, que nós vemos com muitos bons olhos essa iniciativa da Lajupa, que eu apoiei de imediato, de forma entusiástica, e estou certo de que todas as expectativas estão até agora sendo muito bem cumpridas, o grupo de trabalho, as palestras de ontem, e tenho certeza que isso é um passo decisivo para a constituição de uma nova fase da academia paraense, uma fase em que o direito vai ter muito mais consciência da sua dimensão filosófica e teórica. E tenho certeza que essa nova fase é capitaneada, de alguma forma, pelo mérito inegável e unânime do professor André Coelho, que tem trabalhado com tanta perseverança, tenacidade, seriedade, e que não deixa de ser, é claro, um exemplo para todos que trabalhamos também com a teoria analítica do direito, que é o coordenador científico desse evento e que tem também todo o mérito da Liga Acadêmica Jurídica Paraense, a qual eu quero abraçar na pessoa do meu amigo Vitor Russo. E também dizer da minha satisfação enorme de dividir essa mesa com o professor Sandro, que é o meu bom amigo, e o professor Ricardo Evandro, que também é o meu querido amigo. Ótimo, comecemos. A proposta é uma abordagem das 5 teorias consideradas predominantes no atual debate da teoria analítica do direito. E aqui eu quero fazer 2 observações. O mérito da Lajupa de ter encontrado e reconhecido a tradição analítica anglo-saxônica como tendo uma primazia no campo do debate sobre o direito hoje no mundo. Isso é perfeitamente compreensível. Pontos positivos. Essa teoria, ela é riquíssima. Ela tem pontos de contato conceitual claramente delimitados a partir do centro gravitacional do Herbert Hart, que funciona como um eixo gravitacional de uma órbita ou de uma constelação de autores riquíssima. E o grande mérito do Hart é ter formado grandes discípulos. Nós temos Dworkin, Finis, Haas, Waldo Shaw, McConaughey, e ainda outros que estão debatendo o pós-escrito do Hart, que seria uma segunda pessoa, entre aspas. E isso é muito bom, porque isso permite que nós compreendamos uma palavra importante para o pensamento, que é a palavra tradição. Nós não pensamos no vazio, nós não pensamos em abstrato, nós não podemos pensar a partir do nada, ex nihil. Nós temos que pensar a partir de algo que está dado. Algo que está dado de alguma forma na linguagem. Algo que está dado de alguma forma no tempo, na história. Algo que tem uma procedência. Ontem o professor Alberto Papaléu levantou um tema, que é um tema que eu sempre levanto também, que é a dificuldade que muitas vezes nós temos no Brasil de, partindo de uma tradição romano-germânica, a entendermos a primeira palavra, ou as 2 palavras, que a tradição anglo-saxônica começa a trabalhar o direito, que é jurisprudence and law. O Sandro passou quase 10 minutos hoje tentando começar a destrinchar os significados possíveis, por exemplo, da palavra ius, da palavra latina. Da palavra, não falou, mas podemos dizer da palavra dike, grega. Da palavra physis grega. Então, a gente precisa ter um cuidado muito atento para as palavras e para os conceitos. E a tradição analítica tem esse cuidado, tem esse mérito, tem essa atenção. Então,
é assim que nós podemos debater. A riqueza do nosso evento, acredito, é exatamente o diálogo que se estabelece entre nós a partir de conceitos claramente delimitados, a partir dos quais nós podemos divergir. Se nós não tivermos um consenso de base sobre elementos fundamentais do pensamento, eu digo A e o André diz não B. O Saulo diz C e o Ricardo de Bitax fala não D. Isso não é um diálogo. Isso são 4 versões independentes. O diálogo vai ser A, não A, A1, não A2. O diálogo vai se dar quando houver pontos em comum. E essa tradição tem esse grande mérito. Mérito esse que está na figura do Hart. A Universidade de Oxford, então, na segunda metade do século XX, presenciou algo que é muito raro na história da filosofia. Talvez a Universidade de Berlim no século XIX, talvez a Universidade de Paris no século XIV, XIII, né? Talvez a Atenas clássica do século V, IV, tenha tido um conjunto tão poderoso de pensadores tão dedicados a refletirem por tanto tempo sobre temas que são fundamentais e conseguido escrever uma obra, né, rica e próspera. Portanto, eu estou completamente de acordo com essa impostação da Lajupa e do nosso evento. No entanto, gostaria de dizer, e aqui é um ponto que pode ser negativo, que essa não é a única forma de pensar o direito. Essa não é a única teoria, essas não são as únicas teorias do direito. A filosofia do direito, portanto, ela precisa ter atenção para todas as tentativas de circunscrever o objeto de estudo e excluir, a priori, as alternativas realmente opostas. Então, existem outros pensadores que refletem sobre o pensamento jurídico, que podem não ser teóricos no sentido analítico neopositivista do termo. Tudo bem, esse é o nosso pressuposto, é um pressuposto válido, mas atentemos também a esse pressuposto, porque senão nós emudecemos uma série de interlocutores que poderiam enriquecer, inclusive, a nossa discussão, de fora, mas poderiam. Dentro dessa limitação possível da teoria analítica do direito, que por vezes exclui, por exemplo, a fenomenologia e as reflexões hermenêuticas sobre o direito, que exclui reflexões de cunho sociológico do direito, no sentido estrito, que exclui reflexões de tipo antropológico a respeito do direito, é possível reconhecer que a teoria do John Finnis, por sua vez, não é a única que faz isso, ela é porosa o suficiente para acolher e exigir um extrapolamento da teoria analítica. Como eu estudo também uma série de autores que estão muito distantes da teoria analítica e vejo os pontos de interseção que o John Finnis estabelece com esses outros autores a partir de Tomás de Aquino e Aristóteles, vou falar disso com calma, eu vejo que essa teoria do direito, ela pode reivindicar um título superior dentro dessa tradição, na medida em que ela assume claramente que é também uma teoria ética, e que é claramente uma teoria política, e que é claramente uma teoria social. Então, isso pode ser uma alternativa concreta de superar essa limitação. Ontem, o debate que se iniciou, a meu ver, de uma forma muito interessante, muito fecunda, na mesa do positivismo exclusivo, da qual eu tive a honra de participar, chegou ao ponto em que o professor André Coelho, disse: se nós realmente levarmos a sério os problemas metodológicos que estão em jogo nesse debate, nós saímos da metodologia e entramos na metafísica. Isto é, na teoria do conhecimento, na teoria do ser. E isso é bom. Isso é ótimo. Isso não é bom do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista de quem vai fazer uma prova no final do mês, de quem quer fazer uma dissertação de mestrado. Ao contrário, nós corremos das questões metafísicas e as tomamos como pressupostas. Porque senão nós não sobreviveríamos do ponto de vista intelectual.
e mesmo moral. No entanto, se nós tivermos fôlego e capacidade, como eu acho que todos os professores e os alunos que apresentaram, por exemplo, no GT têm, nós devemos enfrentar esses problemas com serenidade, com força, para ver aonde eles podem eventualmente nos levar. Isso porque, e aqui eu invoco um autor que talvez pudesse ser considerado naturalista, no sentido em que eu vou explicar, o MacIntyre, nós não estamos mais diante de uma pluralidade de concepções intelectuais com pontos de interseção. Nós estamos diante de tradições morais, de tradições intelectuais, de tradições religiosas, de tradições sociais e políticas incompatíveis entre si. E cujo maior desafio é encontrar, então, uma meta-teoria ou uma meta-ética ou um meta-direito capaz de, pelo menos, colocar esses autores em diálogo. Pois, em relação à interseção entre ética e direito, o que se convencionou chamar por teoria do direito natural, cujo objeto seria a lei natural, faz isso a partir de uma tradição pré-moderna, da tradição clássica. Designadamente, Aristóteles e Tomás de Aquino. Finis nos abre os horizontes no sentido que nos obriga a retroceder mais de 1000 anos e entender um contexto de surgimento de uma intuição fundamental que legitima que nós tratemos das razões sociais, aqui incluídas razões morais e razões políticas, a partir da ideia de direito, a partir da ideia de justiça. Pensemos juntos, nós poderíamos analisar as relações morais e depois nós poderíamos analisar as relações sociais e políticas. O que o direito significa, isso é uma intuição que a gente pode atribuir, sem medo de errar, a Platão, é pensar essas relações que todos temos a partir de um critério fora delas. Fora delas. Um critério que a gente pode chamar de jurídico, e que não tem fonte social, e que não tem fonte convencional, e que não foi um acordo. Porque Platão vive num momento de instabilidade política que ele percebe que as leis podem mudar. E podem mudar, como acontece, e nós não precisamos da história grega para falar disso, basta a brasileira, ou basta a ocidental recente, pode mudar de forma muito violenta, muito agressiva e muito radical. Se o direito tiver fonte exclusivamente social e nós não pudermos julgá-lo por um critério fora dele, nós não temos mais direito, no sentido clássico da palavra. O direito, no sentido clássico da palavra, é o direito natural. Direito, então, é a consideração das ações morais e das ações políticas de um ponto de vista extrínseco, exterior a elas. O direito, então, tem como objeto o justo por natureza e não o justo legal, convencional, acordado. Esse gesto funda a filosofia. Se a gente quiser uma afirmação, uma fórmula, a gente pode dizer que a filosofia é fundada na ideia do direito natural. Essa tese foi reivindicada, foi renovada com muita força por um filósofo alemão, judeu, radicado nos Estados Unidos, chamado Leo Strauss, pensando, sobretudo, o ataque nazista e comunista, que simplesmente varreu para debaixo do tapete a tradição ocidental, as liberdades individuais, os direitos humanos, se quisermos chamar. E a causa que pode ser identificada pela ausência de crítica e a ausência de respostas filosóficas importantes nesse momento,
segundo ele, teriam sido duas facetas do niilismo. O niilismo aqui entendido como negação da filosofia e negação do direito natural, que são o positivismo e o historicismo. O historicismo, comecemos pelo historicismo para depois, a partir do positivismo, nos direcionarmos ao objeto que eu gostaria de enfatizar nesta tarde. O historicismo é a afirmação ideológica, a partir do inflacionamento da ciência histórica, de que tudo surge numa época ou numa era e tudo com ela se esvai, ou pode se esvair. E que nada permanece ao fluxo deveniente, incoercível do tempo histórico. E que, portanto, não se pode alegar, do ponto de vista metafísico, a existência de um direito natural para além da história. O historicismo é uma ideologia, ou a escola histórica, surgida na Alemanha, se volta especificamente contra a escola do direito natural. Então aqui nós temos a escola histórica alemã, que, para se afirmar como tal, precisa de uma mudança conceitual no modo de analisar a temporalidade. Isso ganha consequências definitivas na filosofia de Martin Heidegger, como vocês devem saber, né? Que ontologiza, por assim dizer, a condição histórica. Por isso não há como objeto possível das ciências sociais nada do que esteja fora do tempo. O positivismo, por sua vez, é o pressuposto epistemológico da distinção entre fato e valor. É a afirmação da possibilidade de nós descrevermos objetivamente os fenômenos sem participarmos do processo de avaliação desses fenômenos. E isso que tem um ganho científico extraordinário, e todos nós temos que buscar sermos positivos nas análises dos fenômenos, se quisermos sermos cientistas sociais, se degenerou em positivismo. Tanto quanto o estudo sistemático e científico da história, que privilegia, de um ponto de vista nominalista, o particular, para entender cada tempo a partir dele mesmo e sem projetar anacronicamente um horizonte de um tempo sobre outro, seja prospectiva, seja retrospectivamente, se degenera numa ideologia. Da mesma forma, a busca por positividade nas ciências, que começa com o gesto da ciência moderna e que ganha um contorno sólido com a filosofia de Kant, no século XVIII, se degenera numa ideologia. E a ideologia aqui, eu queria dizer, é esse ismo. Então, o problema não está na historicidade, que é um fato, a meu ver, em conteste. O problema não está na positividade, que é outro fato em conteste. O problema está na degeneração dessa abordagem histórica e dessa abordagem positiva em historicismo e positivismo. Isso é muito comum de acontecer em qualquer ideia, em qualquer doutrina, em qualquer corrente. Porque esse ismo é o isolamento de um fator real do contexto total a que ele pertence, gerando um isolamento epistemológico que impede a contextualização e a articulação, a relação deste fenômeno com o resto. E no nosso caso particular, o positivismo jurídico é exatamente o isolamento do direito em relação à moral. Numa tentativa de Kelsen de expurgar o estudo do direito das milhares de interferências nefastas que o impediam no século XIX. O direito era confundido com a política, era confundido com a religião, era confundido com a sociologia, era confundido... O direito não tinha estatuto epistemológico e Kelsen conseguiu, com muito mérito, fundá-lo. O direito natural, por sua vez, a teoria do direito natural, por sua vez, também degenerou numa ideologia, é claro. É claro que a ideologia jusnaturalista é uma utopia nefasta. É claro que o jusnaturalismo não tem sentido.
E não foi nesse sentido que se empregou na confecção dessas palestras. A palestra não é sobre a ideologia do justnaturalismo, como a palestra do positivismo não é sobre a ideologia do positivismo. Mas esse ismo, quando decalcado de um contexto maior de relação com as outras teorias e com os outros fenômenos, principalmente a afirmação do direito natural sem o direito positivo, é simplesmente um absurdo. E ninguém nunca afirmou isso. Nunca. Ninguém afirmou a existência ou a subsistência do direito natural sem o direito positivo. Porque isso seria afirmar uma espécie de direito dos anjos. Fora do tempo, fora da sociedade, fora da realidade. Isso nunca foi afirmado. Agora você encontra, até hoje, manuais de direito de índole positivista, marxista, liberal, ou de alguma forma por má fé ou por ignorância, repetindo uma caricatura que foi construída, uma caricatura que é simplesmente risível. O que o Bentham, o que o Austin, o que o Ross, o que o Kelsen falam do direito natural, não é o direito natural. Simplesmente não é o direito natural. O John Finnis, então, esse australiano, radicado em Oxford, orientado por Hart, conseguiu, dentro dessa tradição anglo-saxônica, incentivado pelo Hart, romper com o tabu, romper com o preconceito, romper com a mera possibilidade de falar direito natural. Se nós pegarmos o manual positivista como o do Norberto Bobbio, ou se nós pegarmos o pós-fácil de Hans Kelsen, da teoria pura do direito, já em 45 nos Estados Unidos, e lermos, ou o livro do Ross, Direito e Justiça, e lermos essas três, ou o Bentham eu nem falo, porque o Bentham é grosseiro mesmo, mas essas três obras, e vemos o que elas falam a respeito de Tomás de Aquino, por exemplo, ou a respeito de Aristóteles, depõe contra a seriedade mesma desses intelectuais, desses filósofos. De modo que um estudioso sério de Tomás de Aquino simplesmente não os leva a sério, porque eles não merecem seriedade. O Herbert Hart, sabendo disso, teria dito ao Finnis, Finnis, eu mesmo não conheço esta tradição. Eu mesmo não estou a par, como você está, dessa tradição, e, por favor, nos apresente essa tradição bimilenar. E o Finnis, então, se dedicou a escrever. E como diz o George, um dos seus discípulos, he did it. Ele o fez. Né? Ele conseguiu provar, conseguiu mostrar, digamos assim, para essa geração, a força e o poder do direito natural e fundou, por assim dizer agora, a sua tradição, a sua escola. Alguns chamam escola neoclássica de direito natural, nova teoria do direito natural, na qual agora eu entro especificamente depois desse grande introito que é, a meu ver, necessário para uma exposição de finalidade didática e expositiva inicial, considerando que vocês, provavelmente, se não tiveram a fortuna de serem alunos de um Sandro Alex, de um Ricardo Evandro, de um André Coelho, de um Saulo, de um Ricardo de Bitax, talvez não conheçam. Né? Eu, por exemplo, nunca fui apresentado a essa teoria ao longo do meu percurso acadêmico no direito. Essa teoria é pouquíssimo conhecida no Brasil, é pouquíssimo estudada no Brasil quando comparada às suas opositoras, às suas rivais, e há muitos motivos para isso, podemos tratá-los no campo do debate. Basta dizer, por exemplo, que o Dworkin tem praticamente toda a sua obra publicada no Brasil. E por que o Haas não tem? E por que o Marconi não tem? Por que o Finnis não tem? Por que o próprio Hart não tem? O único autor que eu poderia imaginar que teve a sua obra toda publicada no Brasil é o Michel Foucault, por causa de uma Foucaultmania
que existe no Brasil há algumas décadas. Mas, fora isso, qual é o autor que tem toda a sua obra publicada no Brasil, praticamente? Me apresentem. Eu trabalho com as edições, eu trabalho com o mercado editorial e não conheço nenhum autor que tenha toda a sua obra publicada. E isso não é em vão. Obviamente, há fatores intelectuais e extra-intelectuais que incidem sobre as publicações no Brasil. Pois bem, se estão de acordo, entremos nessa obra que é a referência absoluta da teoria nova ou neoclássica da lei natural, dizendo que essa teoria precisa ser sempre pensada a partir de dois grandes autores contemporâneos de John Finnis, que servem de esteio, vamos chamar imediato, Hart e Haas, sem os quais nós não entendemos a teoria, e dois esteios, chamemos-los assim, fundamentais ou no lençol freático, na base mesma da sua teoria, que é Aristóteles e Tomás de Aquino. Então nós temos aqui Aristóteles e Tomás de Aquino, Hart e Haas. É como se nós tivéssemos a grande teoria moral do direito natural e a grande base de possibilidade metodológica e conceitual, analítica, para pensar a moralidade do direito, malgrado serem dois autores positivistas que negam essa não a possibilidade, talvez, mas a procedência e a riqueza e a consecução desse projeto. Mas vou explicar isso. Então, tenhamos em mente Aristóteles, Tomás de Aquino, Hart e Haas. Por quê? Lei natural e direitos naturais, vejam que ambiguidade. O Thomas levantou essa ambiguidade ontem ao falar do livro Legality, do Shapiro, que ele traduz por juridicidade. Perfeitamente correto, porque a palavra law tem o sentido de ius. Portanto, sendo rigorosamente etimológico no português, você deveria colocar essa palavra juridicidade, já que era legality. Porque o título é Natural Law and Natural Rights. A tradução literal direta seria lei natural e direitos naturais, no plural, ligados pela conjunção aditiva. A tradução mais correta poderia ser direito natural e direitos naturais, que gera uma ambiguidade no português. Mas para ouvidos anglo-saxônicos, não tem nenhuma ambiguidade nisso. O que a gente pode depreender do título mesmo da obra é que existe uma perda da noção de direito natural na modernidade. O professor Sandro, que na nossa divisão funcional de trabalho ficou responsável por uma abordagem de cunho histórico, conceitual, enquanto eu me responsabilizei por apresentar a vocês o Finnis e algumas questões que ele aborda a partir dessa constelação hartiana do direito contemporâneo, deixou muito claro que houve uma subjetivação, que o direito passou a ser visto como direito subjetivo. E o marco disso, segundo Michel Villers, é o nominalismo de Guilherme de Ockham. Então, agora surge um movimento individualista de afirmação de direitos individuais ou subjetivos em detrimento dos deveres ou da normatividade que a sociedade ou que a natureza me obriga a partir do critério de dever ou virtude. O direito se dissocia, então, da moral progressivamente na modernidade, sendo toda a afirmação política e a afirmação teórica do direito moderno uma tentativa de se desgarrar da ética, já que a ética passa a ser agora esgarçada entre os indivíduos que se comportam de forma cada vez mais plural. Então, o único modo de convivência, direito é coordenação de ação, de coordenar ações de indivíduos morais que pensam moralmente completamente diferente entre si, é a autoridade jurídica. Esse foi um tema do debate que se instaurou ontem na mesa de positivismo exclusivo, que é a tese impugnável
é claro, de que a outorga de autoridade absoluta ao indivíduo, em detrimento da sociedade, em detrimento da sua tradição, gera necessariamente a outorga de uma autoridade supraindividual absoluta ao Estado, de uma autoridade inconteste, política ao Estado. Mas a autoridade política inconteste do Estado depende diretamente da autoridade moral inconteste do indivíduo. Hobbes equaciona o problema da seguinte forma: se eu tenho um poder absoluto e o Ricardo tem um poder absoluto, só um poder mais absoluto ainda pode resolver os nossos dois poderes absolutos, que já não são mais absolutos, mas são relativos. Então aqui surge o problema moderno da autoridade, né? Passemos então a pontos específicos da obra do Finis, a fim de fazer uma radiografia fundamental e mostrar como o Finis, o meu grande objetivo aqui é mostrar o pensamento do Finis sobre o direito positivo. Exatamente para desmistificar uma caricatura de que a afirmação do justnaturalismo só poderia ter valor ético, de que o máximo de que a teoria do direito natural pode ser uma teoria ética. Né? Essa é uma alegação e uma crítica que eu já objeto, contra a qual eu já me volto. A característica geral da obra do Finis é baseada nessa forma analítica de proceder, isto é, taxonômica, classificatória, né? Uma descrição sociológica dos usos correntes dos conceitos e uma linguagem analítica. Então, o Finis procede, nesse sentido, como Haas e como Hart, numa análise lógico-formal dos conceitos jurídicos de uso corrente. O Finis simplesmente segue o modelo desses dois que a gente pode considerar mestres, sendo que o Haas, embora mais velho, é contemporâneo e amigo ou colega do Finis. No entanto, logo na primeira parte, a parte metodológica da obra, o Finis, intitulada Apreciação e Descrição do Direito, tema que foi antecipado ontem, foi tratado ontem, isto é, a impugnação metodológica do positivismo. O positivismo é impossível. Sinto muito afirmar, mas o positivista parte de uma ingenuidade hermenêutica, parte de uma ilusão metodológica. O positivismo seria uma coisa muito boa, se ele pudesse ser feito, se ele pudesse ser realizado. O que o positivismo faz, não raro, quando não se tem consciência, o que não é o caso do Hart, do Hart do pós-escrito, e do Haas, é, para usar uma expressão do Gadamer, ocultar o horizonte, a transparência do horizonte hermenêutico do que ele parte. Isto é, deixar debaixo do tapete a eleição de um caso central e de um significado focal que permite, como condição de possibilidade, qualquer descrição. Não é possível descrever fenômenos objetivamente. A intenção do Finis é descrever fenômenos objetivamente. O Finis nunca disse que está descrevendo fenômenos subjetivamente. O Finis nunca disse que está elegendo critérios a partir de uma teoria política, a partir de uma teoria religiosa, a partir de uma teoria moral. Ele nunca disse isso. Ele disse apenas que é necessário tomarmos conhecimento do caso central a partir do qual nós podemos estabelecer relações com os casos periféricos, instaurando um significado focal que me torna o fenômeno que eu estou descrevendo inteligível. E isso comporta uma avaliação. Então, é como se Finis estivesse afirmando que toda descrição do direito é ipso facto avaliativa. E que não é possível descrever o direito sem avaliá-lo. E que, portanto, é muito melhor tomarmos consciência do caso central
e do significado focal que está inevitavelmente em jogo na nossa descrição do que fingindo que ela não existe. Fingindo que ela não existe é não só ingênuo, como eu acabei de falar do ponto de vista hermenêutico, é como ao intérprete fingir que não existe. Eu estou interpretando literalmente. Isso, para o Gadamer, por exemplo, é impossível. Interpretar literalmente. Você está interpretando literalmente com base num horizonte histórico de tradição, uma fusão de horizontes, com base numa história da recepção e com base num contexto histórico e existencial específico. E sempre isso vai acontecer e é impossível que não aconteça, por exemplo. O que acontece com o positivismo para o Gadamer, por exemplo, a quem eu recorro apenas como parêntese, sem confundir as teorias, obviamente, o Finis não é hermenêutico, e não concordaria com uma teoria hermenêutica do direito. E a teoria do direito natural não é hermenêutica. É dizer que a ciência social descritiva tem, inevitavelmente, uma dimensão de razão prática, de filosofia prática. Obrigado. As ações humanas só podem ser pensadas quando tomadas a partir do seu fim, a partir do bem a que elas visam. Nós não podemos... A ação humana é uma espécie de movimento para alcançar algo. Assim começa a ética nicômaco de Aristóteles. A investigação ética, portanto, da moral, do comportamento humano, é o estudo dos fins, dos bens. E isso não é um pressuposto impugnável. Isso é um axioma. Isso é uma lei da razão prática. Isso é um princípio da razão prática. Não é possível pensar o comportamento humano se não for assim. E, interessantemente, o Finis apela não só para Aristóteles, que na ética nicômaca então teria fundado a metodologia da descrição avaliativa da ciência social, sendo Aristóteles, então, o fundador da ética. Esse livro é ético, e todo o estudo do direito é ético. Como ele apela também para Max Weber, que teria tido, numa outra dimensão, a consciência da necessidade de eleições de tipos ideais para proceder numa análise social, qualquer que seja. É claro que a eleição dos tipos ideais e o reconhecimento da existência de caso central não torna esse tipo ideal e esse caso central inquestionável. Inquestionável é a existência de um caso central e de um tipo ideal. Então, a primeira parte da obra do Finis é um esforço para esclarecer esse pressuposto metodológico básico e elementar, e que só se perdeu por conta de uma falta de atenção, talvez, à tradição filosófica clássica. Finis reconhece que tanto Hart quanto Haas não incorrem na ingenuidade de desconsiderar essa noção. E que tanto Hart quanto Haas, portanto, têm, de alguma forma, legitimidade metodológica nas suas teorias descritivas do direito, porque eles estão muito alertados da razão prática que comporta esse gesto. E que, portanto, são dois filósofos que jamais excluíram questões morais das suas análises, embora negassem, efetivamente, a tese central aqui, que é da conversão à unidade, convergência à unidade de fatos e valores, ou de ética e direito. Surge, é claro, o problema da falácia naturalista, que, curiosamente, dos discípulos do Finis nos Estados Unidos, Finis nos Estados Unidos tem pelo menos 2 bons discípulos, bons no sentido, talvez, que possamos considerar um Haas e uma Koenig em relação ao Hart, isto é, bons como quem entendeu muito bem o mestre, de alguma forma leva adiante, corrige, pensa, reflete e renova a teoria do mestre. Eu me refiro a Robert George e a Mark Murphy.
O George pode ser considerado um filósofo moral e político mais voltado às questões práticas e jurídicas do direito norte-americano, do direito constitucional norte-americano. O Robert George pode ser considerado um político no melhor sentido do termo, não um político partidário, não um político de cargos políticos, mas um homem extremamente ligado ao debate político norte-americano e que defende com muita clareza a teoria da lei natural em qualquer tema da pauta social, política e jurídica dos Estados Unidos. No final vou me referir a isso, mas eu mesmo, nas 2 próximas semanas, vou dar 3 palestras a respeito de temas correntes da pauta e das questões jurídicas, sociais, atuais, a partir da teoria da lei natural. Então, abordagens mais práticas. Falo disso no final. E dessas vezes, nas próximas semanas, o George me ajudará mais do que o Finis. Embora o Finis também tenha como mérito a preocupação profunda com questões práticas imediatas, né? A partir da teoria da lei natural, é claro. E o segundo autor é o Mark Murphy. O Mark Murphy seria o filósofo desse par, até mais do que o George. O George, ele coordena os livros, ele mesmo tem livros, é claro, mas muito mais voltados para a política, por assim dizer. Para vocês terem uma ideia, o George se dedicou a refutar sistematicamente a maioria dos livros do Dworkin, por exemplo, a partir da teoria da lei natural, fazendo um diálogo agora, pressupondo a consolidação do positivismo hartiano e a consolidação do naturalismo finisiano. Então se torna muito interessante a obra do George nesse sentido. Ainda mais num país como o Brasil, que tem o Dworkin sempre como uma solução de todos os problemas, e não como a possibilidade de ser mais um problema a ser solucionado. O Mark Murphy se dedica profundamente às questões filosóficas de base da teoria do Finis, né? Tendo estudado a teoria da lei natural no âmbito da razão prática, no âmbito da jurisprudência ou do direito e no âmbito da política, né? Tendo feito trabalhos de cunho filosófico profundo a respeito disso. Então, chegando ao fim, como a teoria da lei natural, então, não é uma teoria positivista e não é uma teoria formalista do direito, ela é capaz de responder com propriedade, efetivamente, o que é direito, sem ficar rodeando ou sem ficar falando sempre de pressupostos ou de aspectos formais que qualquer conceito do direito deve ter para existir. Muitas das teorias analíticas do direito ficam estritamente preocupadas com isso. Preocupadas com todas as condições formais de possibilidade para a afirmação de um conceito de direito. O Finis, então, na segunda parte do livro, que é uma parte que nós podemos considerar ética, efetivamente, fala dos princípios da razão prática. Toda teoria da lei natural é uma teoria da razão prática, ipso facto, que tem 2 elementos fundamentais. O reconhecimento de bens humanos fundamentais ou básicos. Eu prefiro não usar a expressão valores básicos, e sim a expressão bens fundamentais ou essenciais, e uma dimensão prudencial, uma dimensão de razão prática, uma dimensão de razoabilidade prática. É como se Finis dissesse: o homem, para ter uma convivência social justa ou possivelmente justa, ele precisa exercer a racionalidade. O homem só é político se ele for racional. Nem toda convivência social é política. Então, político aqui é um sentido específico. É a razoabilidade prática pública. É a razoabilidade prática na convivência social. É uma convivência racional. É uma convivência que pode falar, discutir, debater, pensar, ensinar e entender os princípios que norteiam o comportamento em sociedade. Então, o grande compromisso da lei natural é com a razão. É com a razão. Não uma razão moral
individualista, modelo seguido por Haas, por exemplo, né? Mas uma razão que tem uma dimensão pública na medida que alcança elementos universais que estão pressupostos em qualquer ação humana e, portanto, se tornam princípios da lei natural com princípios morais fundamentais. O Finis, então, elenca 7 bens humanos fundamentais, que precisam ser explicados com calma, não nesse momento, mas a vida, o conhecimento, o jogo, a experiência estética, a sociabilidade, a razoabilidade prática e a religião, e que são irrefutáveis. Em que sentido? Toda vez que se tentar refutar a existência desses bens humanos básicos, se os afirma, como se houvesse uma contradição performática na tentativa de refutá-los. Eles estão pressupostos, direta ou indiretamente, em todas as ações humanas. E, portanto, eles devem ser resguardados e protegidos pelo Estado, pelo direito positivo, que tem, então, agora, o seu elemento de legitimidade, esses bens humanos básicos. A autoridade, então, do Estado é uma autoridade ética. Não porque a ética comporta uma dimensão separada do direito. O grande erro e a grande dificuldade de entender essa teoria é uma dicotomização, é um dualismo. É considerar que o direito natural está como que nos céus, confundindo o direito natural, por exemplo, com a revelação, o que é um absurdo. Confundindo o direito natural com uma tradição específica, confundindo o direito natural com um partido político, com uma classe social, com um conjunto de cidadãos, com uma época histórica, tudo que ele não é. Tá? E, como complemento necessário, um conjunto de requisitos para que a ação moral, que tem uma dimensão pública, a ação jurídica, seja razoável. E esses são os requisitos da razoabilidade prática que garantem, e aqui é um ponto importante, a justiça das ações morais e das ações jurídicas. Garante a justiça porque integra, e esse também foi um ponto que eu levantei ontem no debate com o positivismo exclusivo, integra na ação individual do homem, que tem necessariamente repercussão pública, o bem comum. Então, para que eu seja razoável, para que eu seja racional, para que eu seja político, e para que eu tenha responsabilidade jurídica pelos meus atos, eu tenho que lembrar a todo momento que eu não sou a única pessoa que existe. A teoria do Finis é uma refutação sistemática, não só nessa obra, mas em obras e artigos subsequentes, ao ceticismo, ao relativismo, ao individualismo, ao utilitarismo, ao consequencialismo, ao proporcionalismo e a todas as correntes e teorias éticas que simplesmente tornam a relação entre ética e direito tão problemática ao ponto de haver uma necessária divisão e uma demissão da possibilidade de pensar eticamente o direito. Essa inclusão do bem comum na ação moral do indivíduo, que o torna político, nos conduz a uma terceira parte da obra do Finis, com a qual eu concluo essa palestra. Se nós temos bens humanos básicos, do ponto de vista individual, que estão em jogo em todas as ações humanas, e que, portanto, são os requisitos e que conformam os princípios mínimos a serem garantidos pelo Estado, como direitos que nós poderíamos chamar fundamentais ou humanos, para que o homem seja razoável, e para que o Estado seja razoável, para que o Estado seja legítimo, com base no direito natural, é necessário compreender como esse bem comum é a própria base ou fundamento da sociedade. Então, no capítulo 6, o Finis estuda a comunidade e o bem comum. E aqui, por exemplo, é um ponto de interseção que se pode fazer, eu estou tentando fazer isso, com o comunitarismo, por exemplo. Embora o comunitarismo tenha um pressuposto liberal que o torne... mas só para dizer que o Finis supera um individualismo radical a partir dessa noção de bem comum. Né? Ora,
A ideia de que o homem está inserido numa comunidade, isso, como eu falei, vai soar aos ouvidos dos habituados ao debate, também anglo-saxônico, da teoria da justiça, a partir de Rawls. Nesse caso, o marco é Rawls, e não Hart. Um argumento comunitarista é o fato de que não existe uma moral individual. Não existe uma moral individualizada por completo. O homem não é uma mônada. O homem não é um átomo. O homem está inserido numa teia de relações. E a função do direito seria entender de que modo essa teia pode permitir a sua liberdade. A liberdade humana não é uma liberdade de negação da sociedade. E não pode ser uma liberdade que, para se afirmar, negue a sociabilidade do homem. Porque a sociabilidade do homem é um bem humano básico. Por isso, o Finis articula tipos de comunidade e pensa o Estado e o papel do Estado no contexto das comunidades possíveis e das associações possíveis. Com isso, com essa noção de bem comum, surgem os temas centrais, agora, do direito natural positivo de John Finis. A começar pela ideia do Estado de Direito, que é uma condição imprescindível do direito natural. O Estado de Direito é uma garantia civilizatória do direito natural. O que se está reivindicando aqui é que a noção de Estado de Direito, tão cara à modernidade, tão importante para a consecução e a garantia de direitos, em geral, é um elemento básico do direito natural, que reconhece que o caráter normativo desses princípios precisam estar positivados por uma autoridade estatal que só é legítima se garanti-los. E que perde a sua legitimidade a partir do momento que superar, ou que transbordar, ou que deflacionar o direito natural. E, portanto, a teoria da lei natural afirma a possibilidade de nós impugnarmos uma lei como injusta, do ponto de vista ético. De nós impugnarmos um governo como injusto, do ponto de vista ético. E temos, então, uma resposta possível, que é, ao mesmo tempo, ética e jurídica, e que tem consequências políticas, é claro, as injustiças que podem ser realizadas pelos Estados. E o Finis faz essa análise com um refinamento conceitual grande, estabelecendo diferenças, por exemplo, entre tipos de leis injustas, entre tipos de leis imperfeitas. E isso, a meu ver, é necessário, ele fornece um arsenal de conceitos indispensáveis para uma análise do direito positivo que não seja divorciada da análise do direito natural, que é a sua dimensão ética. Existem, é claro, muitos outros elementos que nós podemos debater, o debate serve para isso, e eu concluo dizendo que esse estudo está, de alguma forma, crescendo no Brasil e também aqui na Universidade Federal do Pará, em parceria com a UNAMA, com o CESUPA. Nós temos um grupo de pesquisa chamado Tradição da Lei Natural, que estuda não apenas o Finis, mas essa constelação de autores a que eu me referi no começo, tendo Finis como o seu eixo, porque há um financiamento do CNPq para a aquisição de uma biblioteca, já tem cerca de 200 títulos sobre esse tema, aqui no nosso grupo de pesquisa. Há um grupo de estudo da lei natural, voltada sobretudo aos graduandos, né? E há um calendário, eu tenho me dedicado e vou continuar me dedicando em cada oportunidade de debate jurídico, a apresentar de uma forma teórica ou prática a teoria da lei natural. E assim eu comunico a vocês esse calendário. Na próxima semana, na Semana Jurídica do CESUPA, eu vou apresentar a obra que, do ponto de vista humanista ou poético, é a obra seminal do direito natural, que é a Antígona, de Sófocles.
né, num mini curso de 4 horas, na próxima quarta-feira, no CESUPA, das 14 às 18. É claro que vou apresentar a obra de Sófocles, mas também vou articulá-la com a tradição de 2.500 anos do direito natural e levantar, não concordo com a tese, mas vou levantar a tese do Paulo Ferreira Cunha, de que o século XX foi o século da Antígona. Uma tese muito interessante. O nome do livro é O Século da Antígona, de Antígona. Ele fez o que o Georg Steiner tinha feito do ponto de vista literário com a Antígona. O Georg Steiner, grande crítico literário, escreveu um livro Antígonas, no plural, mostrando a fortuna literária da grande peça de Sófocles. E o Paulo Ferreira Cunha fez uma abordagem política de como o século XX foi o século da afirmação de direitos humanos, naturais, contra os creontes, contra os tiranos, contra os estados despóticos. Na quinta-feira, o dia subsequente, no primeiro seminário Universidade e Cidadania da UFPA, eu fui convidado a falar sobre ética e cidadania, né? Obviamente, eu não vou me restringir a uma abordagem constitucional ou jurisprudencial para abordar o termo da cidadania, eu vou abordar a cidadania a partir da noção de bem comum. Na semana seguinte, no âmbito do Congresso de Direito e Hermenêutica, do nosso outro grupo de pesquisa, que é o Direitos Humanos, Ética e Hermenêutica, haverá uma mesa que eu compartilharei, não por coincidência, mais uma vez, com o professor Sandro Alex, sobre liberdade religiosa, sobre, dessa vez, o bem comum da religião, sobre esse bem humano básico específico, um debate sobre as ideologias laicistas que veem a religião como um perigo que afronta a liberdade humana. E como eu vou defender nesse dia, a religião é a condição de possibilidade da liberdade humana. E a história comprova isso. Me ponho à disposição para o debate e agradeço a atenção. Passamos imediatamente ao professor Ricardo para suas considerações. Posso falar aqui? Posso falar aqui? Está dando certo aí? Tá. Boa tarde. Eu prometo ser breve. Agradecer o convite da Lajupa para participar dessa mesa, que é um desafio, né? Você está entre o professor Sandro, mesmo que virtualmente, e o professor Vitor, tratando de um tema difícil e, pode-se dizer, polêmico, em meio à afirmação da professora Loiane, né, de ontem, que é um fato, que a teoria positivista do direito é uma teoria dominante, então tratar do direito natural é sempre um desafio, né. Bem, parabenizar a apresentação do professor Sandro e do professor Vitor, o resgate histórico que o professor Sandro faz necessário e que contribui para a teoria do John Finnis, retomando as interpretações feitas durante a tradição sobre a possibilidade de se pensar o direito subjetivo a partir dos escritos de São Tomás de Aquino em relação à lei natural e direito natural é bastante impressionante. Eu tenho alguns comentários para fazer, e a questão do John Finnis e como ele lida com os desafios contemporâneos também são bem interessantes. Bom, as minhas duas questões. Eu não vou poder fazer nenhuma questão ao professor Sandro, só se eu ligasse para ele, né? Mas, telepaticamente, mas eu posso fazer um comentário, assim, enquanto o professor Sandro falava, eu não posso esquecer das lições do Michel Villey, né, sobre Occam, e os escritos de Occam, né, Opus Nonadinta Dierum, comentários sobre as sentenças, e a saída que Occam encontrou na querela da pobreza contra o Papa João XXII, em relação à questão se os franciscanos possuíam, se eles eram proprietários ou não de seus bens, né. E a formulação occamiana, nada jurídica, extremamente teológica, né? A possibilidade de se pensar o ius poli e ius fori, pensando o ius poli como uma autorização, uma espécie de direito subjetivo,
Quer dizer, foi uma saída para se pensar o direito subjetivo, um direito ligado a uma pessoa que está autorizada a se utilizar dos bens ou das coisas naturais. Aí eu lembro a passagem de Gênesis 9:3, né, sobre a permissão dada por Deus de se utilizar as coisas no mundo. Bom, esse é um fundamento teológico, né, das Escrituras. Agora, a questão é, e eu não vou poder fazer isso para o professor Sandro, mas não sei se o professor Vitor pode comentar, mas por que, é uma pergunta retórica, porque é óbvio que há uma necessidade de se buscar o direito subjetivo, mas por que ir atrás do direito subjetivo, né? Por que é preciso interpretar São Tomás de Aquino de um modo que é necessário desenvolver uma concepção de direito ligado à pessoa? É claro que nós sabemos uma resposta, mais ou menos sabemos, o pensamento em relação aos direitos humanos e o direito ligado à pessoa e a proteção dessa pessoa passa pela ideia de direito subjetivo. Agora, a possibilidade de se pensar o direito subjetivo, ela só ocorre quando nós temos uma perspectiva nominalista, inclusive sobre a natureza, ou principalmente sobre a natureza. A ideia de que a finalidade é uma metáfora, como diz o professor Alfredo Culleton, né, da Unicinos, estudioso de Ockham, e a questão de que o conhecimento, a busca da verdade, do real, se dá pelo particular, individual, e não pelos universais. E aí eu lembro da passagem do Friedrich Beiser, né, em que ele fala que o historicismo seria o ápice, citado aqui pelo professor Vitor, seria o ápice da perspectiva nominalista, quer dizer, pensar a particularidade histórica, quer dizer, a ciência histórica é o estudo mais real de todos, inclusive da ciência natural, porque você estuda aquilo que é mais particular, aquilo que está mais contextualizado, particularizado, individualizado num tempo e num espaço, numa pátria, num povo, em um lugar específico, né? A questão é, por que então procurar pelo direito subjetivo e se essa busca necessariamente implica uma perspectiva nominalista sobre a natureza? O que o professor Sandro parece mostrar é que não, que há uma possibilidade de interpretação Tomás de Aquino sem ser nominalista e pensar numa lei natural permissiva que se mostraria como direito subjetivo. Essa é a primeira. Bom, a segunda, uma pergunta sobre John Finnis. Como John Finnis consegue lidar com a pluralidade moral a partir do momento que se parte de uma concepção objetiva, antirrelativista? Como John Finnis pode lidar com o fato da pluralidade moral? Assim, para utilizar um termo habermasiano, nós vivemos em sociedades pós-tradicionais, né? Quer dizer, nós não somos mais uma comunidade pequena, né? Quer dizer, o positivismo jurídico kelseniano, a teoria pura do direito e a perspectiva da tese da separação entre direito e moral no âmbito da validade se encaixa bem num Estado liberal, né? Se encaixa bem porque nós temos um Estado que recebe e abriga tantas pessoas e visões de mundos distintas. Então, como o Finnis poderia lidar com isso? E uma outra questão, e aí uma curiosidade mesmo, sobre a passagem famosa Ética Nicômaco em Aristóteles, que é bem sucinta e obscura. Quer dizer, o direito natural, de modo preconceitual, assim, a partir da modernidade, é entendido como algo eterno e imutável. E aí uma confusão com lei natural, né, o tempo inteiro. Mas em Aristóteles nós temos a mutabilidade do direito natural. Como o Finnis encara o direito natural como algo mutável, assim como o direito positivo, ou nós termos occamianos ius fori? São as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, meu caro Ricardo. Terceira ou quarta vez que tenho o Ricardo como debatedor e sempre aprecio o modo como ele conduz o debate. Digo isso sem qualquer imposição subjetiva, pelo fato de ele ser meu amigo. Isso, de fato, nos permite
aprofundar e levantar algumas outras questões, e eu incluo uma quarta questão que eu faço a mim mesmo. Como o Finis resiste à acusação da falácia naturalista? Foi um tema que eu deixei aberto e aproveito o momento do debate para fechar e responder. Eu vou fazer um breve comentário sobre a pergunta que teria sido feita ao professor Sandro, sem entrar no tema dele, porque o tema dele envolve o estudo de autores dos quais eu não tenho pleno domínio, pleno conhecimento. Eu não posso falar de Soares e Vitória, por exemplo, ou de Bartolomeu de las Casas. Eu não tenho... Então, a abordagem que o Sandro fez foi uma abordagem que relaciona a recuperação escolástica do pensamento de Tomás de Aquino, incorporando a noção de direito subjetivo à noção de lei natural. Então, faço apenas um breve comentário. Isso é central. O Sandro, com a sutileza que lhe é característica, ele tocou num tema que, aos desavisados, pode ter parecido histórico. O Sandro tocou num tema, e por isso ele começou com Finis. Isso legitima a palestra do Sandro na proposta que nos foi feita pela organização, de fazermos abordagens atuais, contemporâneas, de alguma forma vigentes hoje em dia, que é exatamente a noção de que a ética da lei natural é uma ética pautada na noção de virtude, na noção de dever, na noção de que há uma normatividade da razão prática, da natureza, e não num livre desgarramento do ego subjetivo para que ele estabeleça a sua própria moralidade. Então, isso é um conceito básico como esse, que é elementar na filosofia moral, pode causar tanta confusão. O que o Sandro tentou fazer foi mostrar como é possível defender a ideia de um direito subjetivo de origem tomista sem recair num subjetivismo que impede a afirmação de uma ética universal ou de uma ética comum. E isso é importante demais, porque o liberalismo como tal é pautado e fundado no direito natural. O direito natural serve como espectro ideológico de uma série de declarações na modernidade, tanto liberais e mesmo socialistas ou comunistas. Há marxismo justnaturalista na figura do Ernest Bloch, por exemplo, que, se nós pegarmos a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson, no século XVIII, dos Estados Unidos da América, nós vamos ver que a lógica do Jefferson apela para o direito natural. Que é, inclusive, essa é a forma com que o Léo Strauss começa o livro Direito Natural e História. Os revolucionários franceses, por exemplo, os revolucionários ingleses, por exemplo, tinham plena consciência, assim como os revolucionários comunistas, tinham plena consciência de que o Estado da época era ilegítimo porque desrespeitava direitos naturais dos cidadãos, direitos não convencionais, direitos não positivos. E as revoluções políticas, portanto, foram afirmações violentas e radicais contra um Estado ilegítimo que desrespeitava direitos naturais dos cidadãos, prévios, superiores e anteriores, e que são a condição de possibilidade para dar legitimidade ao Estado. Hoje, talvez, nós chamaríamos esses direitos de direitos humanos. Entre os justnaturalistas contemporâneos, há os que, como MacIntyre, negam a associação dos direitos naturais aos direitos humanos. Como se os direitos humanos fossem um subproduto do liberalismo individualista moderno e que, portanto, mais complicam do que resolvem os problemas jurídicos da sociedade pós-moderna ou contemporânea. O Finis, por sua vez, ele defende que exatamente o fundamento dos direitos humanos são os direitos naturais. E que os direitos humanos só não se auto-implodem se eles forem limitados por uma noção não subjetiva, não relativa de direitos naturais. Por isso a propriedade da intervenção do professor Sandro. E daqui eu aproveito para comentar a ideia da falácia naturalista.
com a qual o Finis está bastante advertido, bastante preocupado. A falácia naturalista, muitas vezes chamada lei de Hume, é a ideia de uma inferência logicamente indevida de uma afirmação deôntica para uma ôntica para uma afirmação deôntica, uma afirmação no campo do ser para uma afirmação no campo do dever ser, uma afirmação fática para uma afirmação valorativa. Eu não posso dizer que porque uma coisa é, ela deve ser. Isso é impossível do ponto de vista lógico, segundo David Hume, que é, do ponto de vista ético, um irracionalista ou um passionalista, porque para ele as ações morais não são racionais, elas são passionais. Nós não podemos ter esperança de encontrar um critério racional, objetivo, único, para fundar a moralidade. O que muitos não entendem no argumento do Finis é que ele nunca fez derivar argumentos ônticos, deônticos a partir de argumentos ônticos. Na medida em que não é da natureza humana que se extrai os direitos naturais. Os direitos naturais são os princípios da razão prática. Existe uma confusão nos tipos de conhecimento estabelecidos por Tomás de Aquino. O conhecimento natural é diferente do conhecimento moral. O conhecimento moral, ele procede não pela análise da natureza do homem, mas pela análise da natureza da ação humana. E que, portanto, não é a análise do que o homem é para o que ele deveria ser. É uma análise de como o homem age, sempre e em todo lugar. E sempre já está agindo. Então, o conhecimento moral é um conhecimento que depende de princípios da razão prática, que não são pressupostos no sentido de serem hipotéticos, mas que são princípios no sentido de serem axiomas que permitem o pensamento sobre a ação humana. E por isso, o Finis reconhece que não incorre na falácia naturalista, porque ele não extrai um dever ser de um ser. Ele mostra que a ação humana depende do reconhecimento de bens às quais ela naturalmente se volta. Isso está muito claro também em Tomás de Aquino. Pergunta essencial, pergunta necessária. E o pluralismo moral? E o fato de nós discordarmos, divergirmos, e o fato de nós termos uma diferença tão radical de pensamento sobre o comportamento humano, que nós não podemos reduzir uma concepção à outra, né? Isso é um pluralismo irredutível, né? Nós não temos como, sob o risco de autoridade moral indevida, afirmarmos politicamente ou juridicamente uma moral sobre a outra, de modo que os Estados democráticos contemporâneos têm como princípio básico o pluralismo político, tal como a nossa Constituição atual refere no 5º inciso do seu 1º artigo. A resposta, Ricardo, é muito simples. O direito natural permite a pluralidade moral. O direito natural seria a base de uma sociedade liberal. Liberal. Mas não uma sociedade liberalista, ou não uma sociedade pautada no liberalismo. É diferente. O direito natural, de modo nenhum, nega a liberdade humana. Só que a liberdade humana, para que conviva com outras liberdades humanas, precisa estar pautada numa razão para a cooperação. Precisa estar pautada no bem comum, precisa estar pautada em virtudes morais que são, ipso facto, virtudes jurídicas. O começo do livro do Finis é um começo paradigmático. Existem bens humanos que só podem ser garantidos por meio das instituições do direito humano e requisitos de razoabilidade prática a que apenas essas instituições podem satisfazer. Então,
O objetivo desse livro é identificar esses bens e esses requisitos de razoabilidade prática, para se mostrar como e sob que condições tais instituições têm cabimento e de que maneira podem ser deficientes. O pluralismo, ou a pluralidade social benfazeja, é garantida por um Estado de direito natural, por um Estado de direito natural positivado, por assim dizer. Pelo seguinte, esses bens humanos básicos não determinam um tipo específico de vida. Não determinam um tipo específico de comportamento social que foge por completo da razoabilidade prática. Agora, existem tipos de vida que não atendem a requisitos de razoabilidade prática. E, portanto, esses tipos de vida não atentam contra a classe dominante, contra a cultura tradicional, contra a religião majoritária, contra o partido do governo atual. Estes princípios políticos atentam contra a razoabilidade prática que permite a consecução da liberdade e da pluralidade. Então, pelo fato deles serem desarrazoados, pelo fato dessa liberdade não ser acompanhada ou embasada numa virtude pública, ela precisa ser cerceada. Sem considerar que qualquer sociedade cerceia a liberdade humana para fins de convivência. O que o direito natural faz é estabelecer com clareza quais são os critérios limitadores para a liberdade humana, já que é impossível todos nós sermos absolutamente livres. Nós só podemos ser livres, e a nossa liberdade naturalmente vai nos diferenciar, o que é muito bom, vai nos pluralizar, vai nos dessingularizar, vai nos individualizar e particularizar. Isso é muito bom, na medida em que nós garantamos as mesmas liberdades básicas, os mesmos bens básicos de todos os outros. Ou seja, eu preciso ser razoável para viver em sociedade. Então, o problema não está na pluralidade benfazeja. O problema está no fato de o Estado demitir que tem sempre uma dimensão ética que deva garantir essa pluralidade mesma. Se o direito natural interferir nessa liberdade individual razoável, nessa liberdade individual baseada nos requisitos da razoabilidade prática, baseada no respeito íntegro dos bens humanos básicos de todos, é uma ideologia autoritária, dogmática do direito natural. E não esta teoria que ora se apresenta e se defende. Claro que, como qualquer teoria, podem haver apropriações, podem haver traduções autoritárias, né? E pode haver um dogmatismo justnaturalista que impeça exatamente esses bens humanos básicos que garantem a liberdade humana, nos limites da razoabilidade prática e do bem comum. E isso nos leva a Aristóteles e a última pergunta. A passagem do pensamento justnaturalista aristotélico para o pensamento estoico, principalmente romano de Cícero, é marcado exatamente por essa diferenciação fundamental de que o direito natural para os estoicos teria uma carga dogmática imutável, como se eles estivessem inscritos numa cosmópolis, numa supra-cidade angélica, entre aspas, que seria acedida pela razão e que obrigaria, de alguma forma, todas as cidades específicas. Numa dialética de universal e particular, em que a noção fundamental de prudência se neutraliza,
de alguma forma. O direito natural para Aristóteles é mutável, isso que interessa ao Gadamer, por exemplo, no Verdade e Método, é pelo fato de o direito natural ser princípios da razão prática e não dogmas estabelecidos de uma vez por todas por uma sociedade. Ou seja, os direitos naturais são prudenciais na medida em que, no jogo histórico das ações morais sociais, eles são discernidos a cada vez. Então, eles são mutáveis, não no sentido de eles serem historicamente relativos. Seria muito difícil usar Aristóteles para defender um relativismo histórico. Mas é possível usar Aristóteles, e nesse sentido há uma diferença fundamental com Tomás de Aquino, para reconhecer o caráter sempre prudencial e sempre particular da dimensão intelectual e moral do direito natural. Obrigado.